3, 2, 1, gravando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E hoje aqui no canal Geo Explica com o Thiago Hernandes, o seu canal de geografia e atualidades do YouTube, fazendo uma videoaula em um modelo diferente do que normalmente fazemos. Afinal de contas, em razão do Covid ou do coronavírus, ou do novo coronavírus, as atividades presenciais em sala não estão sendo viáveis, mas as atividades à distância, as atividades pedagógicas têm que continuar, não podem parar. E hoje estou começando com vocês aqui uma série de videoaulas sobre o continente americano, certo? Continente este que é caracterizado pelo seu grande formato latitudinal, ou seja, pela sua grande distância norte-sul, certo? Fator este que faz com que a América seja cortada por importantes linhas imaginárias, como por exemplo a linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Então vejam vocês que este formato latitudinal em que a América tem terras em todas as zonas térmicas do planeta vai exercer uma influência direta, certo? No que diz respeito à sua organização climática e o seu quadro vegetacional, que nós vamos explicar, melhor dizendo, mais adiante, certo? Ainda nesta videoaula. Bom, do ponto de vista da sua divisão territorial, a América ela pode ser dividida, a América pode ser organizada sob diferentes propostas. Aqui eu fiz algumas propostas de regionalização ou de divisão territorial. Do ponto de vista regional, podemos dividir a América em três grandes compartimentos: América do Norte, América Central e América do Sul. A América do Norte é composta por Canadá, Estados Unidos e México. A América Central, todos os países que vão compreender entre Belize, país que faz fronteira com o México, e o Panamá, certo? Incluindo também as porções insulares, como Cuba, Porto Rico, Bahamas e afins. Lembrando que porção insular é o mesmo que ilhas, tá? E no caso da América do Sul, são todos os países compreendendo entre a Colômbia e os extremos sul do Chile e da Argentina. Então vejam vocês aqui neste mapa, retornando aqui. Então nós temos a América Central, Canadá, Estados Unidos e México, América do Norte, América Central, aqui de Belize ao Panamá, porção continental e a porção insular, e a América do Sul, certo? Compreendendo quem? Todos os países entre a Colômbia e os extremos sul do Chile e da Argentina, certo? Dando continuidade aqui. Do ponto de vista étnico, como que nós podemos regionalizar a América? Basicamente em dois grandes grupos. A América anglo-saxônica, composta por Canadá e Estados Unidos, e a América Latina, que vai compreender todos os demais países, do México ao extremo sul do Chile e da Argentina. Então vem a pergunta que muitas vezes os alunos me fazem: Coxa, o México ele é a América do Norte ou ele é a América Latina? Na verdade, o México ele é as duas coisas. Tudo vai depender do quê? Do critério que nós estamos utilizando. Da divisão regional, México é a América do Norte. Da divisão étnica, o México ele é o quê? América Latina, certo? Do ponto de vista econômico e ideológico, a América pode ser regionalizada em dois grandes fragmentos. A América socialista, que vai compreender somente Cuba, e a América capitalista, certo? Que são todos os demais países. Mesmo no caso da Venezuela, que tem um governo de uma tendência de esquerda muito forte, certo? Ainda configura-se como uma economia capitalista, uma sociedade ditatorial. Aí é no aspecto econômico, no aspecto ideológico e no aspecto político, certo? Em relação ao IDH, como que o continente americano pode ser dividido? Em três grandes compartimentos. A América desenvolvida, que vai compreender quem? Canadá, Estados Unidos e Chile. Sim, senhores, o Chile, país latino-americano que até hoje é o único latino-americano
que erradicou a miséria extrema, que é aquela condição em que os indivíduos vivem com menos de $2 por dia para todas as suas necessidades. Na cotação de hoje, $2 vai dar em torno aí de aproximadamente 10, 11 reais para tudo. Então o Chile foi o único país latino-americano que erradicou esta condição. Depois nós temos a América emergente, que são aqueles países que economicamente vêm prosperando, apresentam posicionamentos de destaque no contexto em que se inserem, mas que socialmente apresentam ainda enormes desafios, como é o caso do México, o caso do Brasil, Uruguai, Argentina, Colômbia e Panamá. E a América subdesenvolvida, que vai compreender todos os demais países do continente. Vamos lá então, dando continuidade. Do ponto de vista então natural. Então vejam vocês aqui, ó, as linhas que cortam o continente americano. Então nós temos a linha do Equador, nós temos aqui o Trópico de Capricórnio e nós temos aqui o Trópico de Câncer. E olhando pela legenda, aquela organização que eu expliquei agora há pouco a vocês. América do Norte, América Central e América do Sul. Tudo bem? Bom, em relação à hidrografia, pessoal, percebam vocês que o continente americano ele é muito bem servido de importantes rios, mas ao mesmo tempo, certo? Nós temos uma distribuição desigual. Nós temos uma concentração grande aqui na América do Norte, certo? Entre Canadá e Estados Unidos. Uma concentração grande aqui na costa centro-leste da América do Sul, nessa porção norte, mas em todo o oeste da América do Sul, região da Cordilheira dos Andes, América Central e boa parte do México, uma escassez de rios bastante significativa, tá? Então vamos falar sobre alguns aspectos geopolíticos de alguns desses importantes rios. Então nós temos aqui o Rio São Lourenço, certo? Que faz fronteira natural entre Canadá e Estados Unidos. Rio de grande importância porque ele banha as duas áreas mais populosas e mais industrializadas dos dois países. Este rio ele é bastante utilizado no transporte hidroviário, pelo transporte hidroviário, tanto de matérias-primas quanto de produtos industrializados. Depois nós temos o rio Missouri, nos Estados Unidos, que junta com o rio Mississippi, certo? Rios esses que atravessam importantes áreas de produção agropecuária, os chamados belts americanos, né? Áreas essas caracterizadas ali pelo desenvolvimento de uma agricultura de grãos de altíssima precisão, certo? E esses rios são muito utilizados no escoamento da safra, tá? Então se produz aqui na região do meio oeste, como vocês estão vendo pelo mouse, e depois essa produção é escoada para exportação via Golfo do México, que dá uma grande vantagem econômica, né, para os Estados Unidos. Porque como vocês bem sabem, o transporte hidroviário ele é muito mais barato do que os outros sistemas, como no caso brasileiro, que utiliza muito o transporte rodoviário para o escoamento da safra. Depois nós temos aqui o Rio Grande, certo? Que faz fronteira natural entre Estados Unidos e México. Rio esse de grande importância geopolítica, porque é uma das grandes vias de passagem de travessias entre mexicanos e latinos que queiram entrar clandestinamente nos Estados Unidos, tá? Vale a pena destacar aqui que no caso do Rio Grande, tá? Ele é quase que um cemitério a céu aberto, porque a quantidade de pessoas que morrem por hipotermia ou afogada é absurdamente grande, tá? Nos Estados Unidos temos que destacar ainda também o Rio Colorado, certo? Importante rio aqui que atravessa uma área árida dos Estados Unidos, tá? Rio este cujas águas são usadas na irrigação, como também no abastecimento urbano e industrial, tá? Além dos rios Sacramento e Rio São Joaquim, na Califórnia, usados para irrigação de atividades agrícolas e também abastecimento urbano. Califórnia, que é um dos grandes celeiros agrícolas dos Estados Unidos no que diz respeito à produção de gêneros alimentícios, tá?
como verduras, legumes, frutas e assim por diante, certo? Vindo aqui para a América do Sul, nós temos o rio Orinoco, na Venezuela, certo? Rio este que se configura como uma importante bacia petrolífera. Nós temos o rio Amazonas, que é o maior rio do mundo em extensão, como também em volume de água. E nós temos aqui o Rio do Prata, formado pela junção de importantes rios, como o Rio Uruguai, Rio Paraná e Rio Paraguai. A Bacia do Prata, ou Bacia Platina, certo? Vai formar aqui a segunda maior bacia hidrográfica da América do Sul. Bacia esta muito importante, muito utilizada, tanto para navegação, como também para projetos hidroelétricos, tá? Em relação aqui ao quadro físico, vejam vocês, ao relevo. Então nós temos aqui na costa oeste do continente americano, certo? A presença de grandes cadeias montanhosas, como é o caso, né, das montanhas rochosas que vão pegar o oeste do Canadá e o oeste dos Estados Unidos, a Sierra Madre Central, que corta o México no sentido norte-sul, e a Cordilheira dos Andes, que corta todo o oeste, certo? Da América do Sul. Depois nós vamos ter aqui, ó, na costa leste brasileira, tá? A Serra do Mar e a Serra do Espinhaço, certo? Elevações mais baixas do que a Cordilheira dos Andes. Nos Estados Unidos, os Apalaches. E neste interior aqui, ó, Canadá e Estados Unidos, e nesse interior do Brasil, a predominância de terras baixas, tá? Baixos planaltos e planícies. Tá? Então percebam vocês que nós temos aqui uma segmentação de oeste para leste, terras mais altas, terras mais baixas e depois uma elevação suave e um rebaixamento de novo. Coxa, como que eu consigo verificar a altitude? Sempre é importante olharmos quem? A legenda, que cada cor vai indicar o quê? Uma altitude média, certo? Então nós temos picos acima de 4.000 metros nessas áreas mais montanhosas, ok? Em relação ao clima, é a mesma coisa que eu comentei com vocês aquela hora. Pelo fato da América ser cortada por importantes linhas imaginárias, como Câncer, Equador, Capricórnio e Círculo Polar Ártico, o continente americano, pelo seu formato latitudinal, ou seja, grande distância norte e sul, ele acaba tendo o quê? A presença em praticamente todas as zonas térmicas do planeta, né? E esta presença faz com que tenhamos toda esta variedade, essa diversidade de climas, né? Então nós temos aqui, ó, o clima equatorial, pegando parte da América Central e boa parte da região norte do país, clima tropical, pegando aqui, ó, essa porção de clima tropical. Depois nós vamos ter clima subtropical, certo? Nessas áreas aqui, ó, sul do Brasil e nessa região sul dos Estados Unidos. Clima temperado, certo? Que agora eu vou detalhar com vocês, né? Só quais são os tipos climáticos. As características, tá? Nós vamos estudar mais especificamente nas aulas de climatologia, tá? Mas relembrando, clima equatorial, temperaturas elevadas o ano inteiro, chuvas volumosas o ano inteiro. Clima tropical, o que nós vamos ter? Temperaturas elevadas em boa parte do ano e alternância entre períodos chuvosos e períodos secos. Clima subtropical, 4 estações bem definidas e chuvas constantes em boa parte do ano. Clima temperado, nós temos as 4 estações bem definidas e médias térmicas mais baixas, né? Aqui o clima polar, certo? Nesse extremo norte aqui, certo? Caracterizado por temperaturas rigorosamente baixas o ano todo, certo? Vamos ter também algumas áreas de clima árido, como aqui nessa região, tá? Do próximo aqui ao Atacama, no Chile, certo? Dê uma olhada aqui também, ó, oeste dos Estados Unidos, boa parte do México, clima semiárido, ó, quase toda essa região oeste dos Estados Unidos, ó, clima semiárido e árido, interior do Brasil, nesse sul da Argentina aqui, ó, uma região de clima semiárido também, certo? E o clima mediterrâneo somente nessa região aqui, ó, oeste
dos Estados Unidos, mais precisamente a região da Califórnia. E aí, para terminar essa aula sobre quadro físico da América, a vegetação, né? Que na verdade ela vai ser o quê? Um reflexo do clima. O continente americano, como tem vários tipos climáticos, ele vai ter também uma paisagem vegetacional bastante diferenciada, bastante plural, bastante heterogênea. Então nós vamos encontrar, né, florestas tropicais, equatoriais, florestas temperadas, florestas de coníferas, também chamada de boreal ou taiga. Vamos encontrar cerrados, vegetação mediterrânea, vegetação de deserto, tundra, enfim, uma diversidade de clima e uma diversidade de vegetação muito grande, que vai fazer com que tenhamos também uma diversidade de fauna bastante rica, uma diversidade de fauna bastante numerosa, bastante expressiva, tá bom? Então espero que tenham gostado, tá? E daqui a pouco vamos aí à parte 2, onde vamos trabalhar o Canadá. Então, até uma próxima e tchau!